Você acompanha agora o podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente começa mais um episódio do podcast Propósito. E o meu convidado hoje é Cristiano Stuani. Ele é especialista em rádio. Vai ser um papo sobre rádio, sobre inteligência artificial, tendências desse nosso comportamento maravilhoso, que é o hábito de parar para ouvir uma boa rádio. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui. E é claro que a gente já sabe que esse é um novo ambiente, né? Sim. Nós que somos do rádio ainda estamos, de certa forma, aprendendo a lidar com esse novo modelo de comunicar, que é o rádio, que é podcast, que converge diretamente com a internet, né? É o Sim. único veículo que tem convergência direta com a velocidade da internet. Mas antes da internet, nós já chegávamos mais longe pelas ondas curtas, o que são as ondas curtas, a amplitude modulada, enfim. Esse é o rádio. Eu digo para os meus colegas, para os meus amigos mais próximos, eu sou o rádio, como diria o Hélio Ribeiro lá atrás. Sim. E você aí, fala de você, Cristiano. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite, a oportunidade de participar de projetos assim, porque o podcast ele é uma continuidade do rádio, né? Então, é gostoso saber que partes do rádio fazem sucesso na internet, como o modelo e o perfil de um podcast. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente fala sobre rádio, que eu já tenho lá uma história de 29 anos, comecei bem novo, era menor de idade, quando o menor podia trabalhar ainda, né? Então, comecei no rádio, tocando música de madrugada e fui crescendo, me desenvolvendo, estudando cada vez mais, chegando a direções de grandes emissoras pelo Brasil. Então, é uma história muito gostosa. Eu fui picado pelo vírus do rádio e quando a gente vê que o rádio tem toda essa magia, não só da imaginação mesmo, mas de atingir e alcançar as pessoas em grandes massas, o poder de tudo isso, de tomar o cuidado com isso, inclusive, encanta a gente, né? Então, é muito gostoso falar sobre rádio. E como é bom a gente saber que tem alguém do outro lado pensando na gente, ouvindo a gente, nos fazendo, de certa forma, um companheiro, um amigo. A exemplo disso são os programas que são fenomenais, que são exemplos de condução por comunicadores, pela história, pela fé, pela religiosidade, pelo entretenimento. E temos vários aqui, como Vários. o próprio Padre Reginaldo Manzotti, Com certeza. o Emílio Surita, que já está há tantos Sim. anos na Jovem Pan. Vamos recordar outros colegas aí. Ele Correia, enfim, são inúmeros, né? São vários nomes, até injusto a gente citar poucos, mas são vários. Senão a gente acaba falando do gosto pessoal, né? Porque esse é o grande lance do rádio, né? Com certeza. A gente ouvir aquela rádio para ouvir alguém ou ouvir aquela música que nos inspira em alguém, né? E parece clichê, né, Marcelo, quando a gente fala e ainda reforça que o rádio ele é o companheiro das pessoas. Parece clichê usar isso. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É onde você falou agora. Que muitas pessoas, ouvintes, ligam ou ligaram o rádio em algum momento, ou sintonizam, hoje conectam no rádio, em busca daquela parceria, daquele momento. Nem que seja parceria em forma de música, não só da voz, da comunicação, do comunicador, de um locutor, de um apresentador. Mas é uma companhia constante. O rádio tem, até combinando com o nome do teu podcast, um propósito, né? De prestar um serviço de companheirismo às pessoas. Quantas vezes, pelas rádios que eu passei, recebi momentos, mensagens, feedback de ouvintes de tipo assim, vocês salvaram a minha vida hoje porque eu ouvi uma mensagem positiva, eu estava num momento triste. Olha o poder de amizade que um microfone
o comunicador teve naquele momento. Salvou uma vida, né? Isso é muito legal. Você teve essa experiência, eu também tive na Rádio Evangelizar um colega que falou uma frase exatamente que encaixou para aquela pessoa que estava ouvindo e, por coincidência, era conhecida, era uma pessoa próxima a um colaborador da obra Evangelizar e narrou esse fato. E eu fiz questão de conhecê-la e apresentar os dois. Que interessante. De aproximar os dois, justamente para que um olhasse nos olhos do outro e falasse assim, olha, eu sou o rádio, eu existo, que bom que você está aqui comigo. E eu sempre falo por onde eu passei quando eu faço reunião com os locutores ou algum tipo de treinamento, de que o locutor, para mim, o comunicador, o apresentador, ele é um louco que está falando sozinho na frente do microfone, mas ele está falando para milhões de pessoas e o que ele causa nas pessoas, talvez ele não tenha nem noção disso. E seja salvando uma vida, seja fazer sorrir, né? O humor é fantástico. É por isso que o rádio ganha essa força de... Ele é amigo mesmo, porque ele te faz sorrir. Então, o seu amigo conta umas piadas de vez em quando, faz você sorrir. Ele te faz motivar para cima. Ele pode também te levar para baixo com uma notícia triste, às vezes. Mas Aí vai dar responsabilidade de quem troca Isso. O sentimento com a imaginação. Com certeza. É o meu sentimento e a minha verdade que conta aqui, que tem que ponderar algumas informações para entender se aquilo cabe naquele momento, para fazer com que a pessoa se sinta acolhida, Sim. amparada e tranquila ao lado de um amigo. E vem aí o desafio para quem trabalha em rádio, está no microfone, faz a direção artística, de que como equilibrar tudo isso, né? Medeiros, você também está tantos anos em rádio, várias grandes rádios, você tem todo um case de sucesso. Nosso desafio de falar assim, e agora? O que a gente vai equilibrar de conteúdo neste momento que afeta essa pessoa nesse horário, essa outra pessoa, essa comunicação, essa informação? É um desafio de inteligência. Só que a gente depende muito de quem está aqui na frente do microfone. Depende, né? Eu também brinco com os locutores que há um momento que se liga o microfone e desce uma entidade. De que essa entidade é outra pessoa. Muda o tom da voz, né? Muda o jeito de falar. O sorriso transparece ou não, dependendo do tipo da locução. A comunicação daquela mensagem, muitas coisas espontâneas aparecem. Você sabe que eu luto contra isso? Eu luto contra isso. Eu luto porque eu creio que o comunicador ele tem que ser ele. Ele não precisa impostar a voz, porque nós lá atrás vimos isso acontecer e crescemos com isso. Não, seja você, vai lá, diga o que você está sentindo, abre a janela, olha, vê como é que está o dia lá fora e conta o que você viu. Conte a história. É a arte de contar histórias. Sim. A grande prova disso são os podcasts. Sim. São as histórias de 1, 2, 3, 4 horas que você ficou ouvindo e não consegue desligar. É uma troca entre duas pessoas. Sim. É um bate-papo. É um bate-papo. Então, eu luto contra isso, sabe, Sim, Cristiano? Porque eu acredito que o comunicador, ele precisa falar com o coração. Sim, com certeza. É claro que isso tudo é simbólico, né? Vem do imaginário. O coração, o core, que representa amor, mas que também coragem, que é o agir com o coração, e daí a gente vai se aprofundar muito nisso, mas essa é a minha opinião e eu queria compartilhar ela com você até para a gente se conhecer mais. Claro. Não, mas é verdadeira o desafio que você falou do locutor. Mas é difícil. É porque ele recebe uma entidade. Essa entidade atrapalha a orientação que a gente dá ali nos bastidores. E como o nosso segmento é o católico, apostólico, romano, nós só rezamos para que isso passe. Isso. Intercedendo, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, que interceda e afaste essa entidade isso. E que a gente possa ter comunicadores mais verdadeiros. Com certeza. Boa. Agora eu vou fazer as orações para que a entidade não venha. Não, aí nós praticamos o ecumenismo. Isso. Mas tudo isso vem de uma cultura do rádio, né? Da questão de impostar a voz. Mas mesmo que o comunicador vá para o microfone com essa cultura ali na cabeça dele ou dela, enfim, de qualquer tipo de apresentador que está no microfone, a gente vê, eu já ouvi várias oportunidades de comunicador que, no AM principalmente, falava 3, 4 horas e de um jeito espontâneo. É que ele tinha a voz grave. Era natural. Tem locutor que... Até eu fiz esses tempo atrás uma live com o Antônio Viviani, não sei se... Meu amigo. Locutor sensacional publicitário. É meu amigo de longa data.
ele tem aquela voz. É. É uma voz gigantesca, né? Você mesmo tem um tom de voz forte, grave. É natural. Então não precisa, não precisa colocar uma batata na boca, né? Seja natural, seja igual você mesmo falou. Porque hoje a gente percebe e vê no mercado tantos locutores que não têm mais aquela voz impostada e fazem sucesso. Porque eles sabem comunicar. E isso é importante. Né? É como é como vestir uma boa roupa, simples, mas elegante, com um bom perfume. Eu classifico dessa forma. Para mim, o rádio tem cheiro também. Sim, com certeza. Eu recordo de cheiros incríveis de emissoras de rádio que eu visitei. Você tem verdade. Você tem essa... Tem, é verdade. E apesar do negócio ser... Qualquer meio, ele é muito parecido, né? Mas na hora que você chega na rádio, tanto que eu sempre ficava curioso de visitar as rádios. Eu fico até hoje. Eu quero ver a rádio. Não é porque ela é bonita, porque... né? Não. É porque realmente tem aquela essência, a identidade dela, aquela vinheta que te marcou na cabeça, combina com o ambiente da rádio, com quem está lá na recepção. É um negócio assim que é mágico. É mágico. Quem não está no rádio talvez não perceba tudo isso. Principalmente que nos dias de hoje, o ouvinte não vai muito mais na rádio, né? Ele vai lá para buscar um prêmio ou outro. Mas antes as rádios tinham um clube de fãs. Tinha carteirinha. Né? Tinha carteirinha. Locutor tinha. Hoje não tem, as coisas mudaram, o comportamento de audiência mudou muito, sem problema algum. Mas a gente que já era meio rato de rádio, assim, curioso, né? Eu viajava, às vezes, para ir lá conhecer uma rádio. Já pensou em desistir do rádio alguma vez? Olha, vou mudar de carreira agora. Olha, como a minha visão de vida é de que a gente tem que estar em vários negócios ao mesmo tempo, eu não me vejo no momento de, pensei em desistir, mas desmotivou em algum momento. Desmotivou pelo próprio mercado, né? Porque eu acredito que o mercado mata o meio, principalmente no Brasil. Mas deu um outro podcast esse, né? A gente pode conversar 4 horas sobre isso. Mas, assim, às vezes desmotiva. E o meio desmotiva. Não é a audiência, mas o meio me desmotiva. Mas não me vejo fora do rádio. Aí eu vou lá, leio alguma coisa, estudo um pouco, tomo ali alguma bebidinha para dar uma tranquilizada, pronto, vamos para cima. Porque é mágico, a gente não consegue, né? Eu fui picado pelo vírus, eu tenho uma paixão pelo rádio. Tive muito sucesso em muitas coisas que eu fiz. Então isso é gratificante, isso motiva de novo. Então não desistir não. Talvez desmotivado em algum momento ou outro. E do comportamento atual, o comportamento global, nós fomos impactados por uma força maior, e essa força maior nos fez ficar praticamente 3 anos em casa, e o rádio cresceu mais uma vez. Explodiu muito. Então houve aquele momento e há o agora. Sim. Como é que você está vendo esse novo perfil de ouvinte que está caminhando ao lado da internet ou na internet sem o rádio físico terrestre? Medeiros, durante a pandemia, eu estava em Curitiba, na frente da Massa FM em Curitiba, eu tive a oportunidade de bater recordes de audiência naquele momento. Porque as pessoas estavam em casa, a gente fez um trabalho em cima disso. Foi um desafio por quê? Todo dia o comportamento estava mudando da audiência. Era diária essa mudança. Eu percebia isso através do digital, porque a pesquisa sai a cada 30 dias e a gente não consegue ter uma percepção diária, né, em tempo real. Mas o digital me ajudou muito e ver que o comportamento mudava diariamente. O que era essa mudança de comportamento? Abre a cidade, abre metade da cidade, fecha a cidade. Com tudo isso, fechou a cidade, as pessoas acordam então às 8 da manhã, não precisa acordar às 6 da manhã ou às 7. Fechou totalmente. Então eles acostumam acordar às 9, às 10, porque não vai trabalhar. Trabalha de home. Começa a trabalhar agora às 11, vai terminar de trabalhar às 9 da noite. Então era uma loucura. E você depende disso, de entendimento desse comportamento com a pandemia, para fazer uma estratégia de audiência. Então, a gente conseguia entender, ler isso diariamente. Já fazendo o link com o digital, que me ajudou muito nisso. Então, as pessoas estavam ouvindo rádio em casa? Estavam, porque elas estavam em casa. Poucos carros nas ruas, elas estavam em casa. Quem fizesse uma estratégia entendendo que horas essa pessoa está acordando, trabalhando e dormindo, ganhava a corrida. Né? E foi isso que a gente conseguiu fazer. Repetindo, quem me ajudou muito? O digital. Então, essa audiência
que fazia até um tempo que não ouvia rádio, porque estava trabalhando no seu dia a dia, era uma rotina, né, de trabalho, mas relembrou e redescobriu o rádio na pandemia, ficou um bom tempo. Tanto que a gente vê de novo os números se mexendo. Por quê? Voltou à rotina de um trabalho, do carro na rua. Tem um grande número de pessoas no home office. Tem o híbrido, né? Mas mudou de novo todo o comportamento. Mas muita gente que não ouviu o rádio há muito tempo voltou a ouvir. Por quê? Tinha a disponibilidade de ouvir o rádio em casa. E por causa da informação da pandemia, esse tipo de coisa. E o digital vem como uma arma e força para agregar ao rádio. Seja para levantar números, né? E para trazer esse novo estilo de audiência. Então você me perguntou, como que eu vejo essa audiência hoje, desse mais digital? Eu vejo uma audiência, assim, confusa no entendimento do que é rádio, inclusive do que é aparelho rádio. Ou seja, quando a gente pega ali uma faixa etária de uns 15 a 20 anos, eu percebo que eles não sabem o que é o device, o que é equipamento rádio. E o meio rádio também não está trabalhando a palavra rádio do jeito que talvez deveria ser trabalhada. Então, eles estão consumindo rádio? Estão. Eles estão sendo alcançados pelo rádio? Estão. Mas eles talvez não saibam o que é a palavra rádio. Ah, eu ouço tal rádio, ou acompanho tal rádio, ou consumo tal rádio, seja pelo YouTube, ou Instagram, Facebook, digital, ou pelo dial, mas está tendo uma confusão mental. Eu acredito que seja o momento do meio rádio se unir e pensar nessa reeducação do que é ser rádio. É a minha opinião. Então, a gente tem esse desafio de chegar para os mais novos, principalmente, falar, o que você está acompanhando, consumindo, não sei qual a palavra certa, né? Que você está aí ouvindo ou assistindo, é o meio rádio. E a gente tirar da cabeça o aparelho rádio. Hoje as pessoas estão consumindo de uma forma mais acelerada do que eu mesmo imaginava a compra de uma caixinha inteligente. Eu estive no Paraguai há uns 2 meses atrás. Eu sou muito observador. Eu estava lá comprando de presente algumas Alexas que eu ia trazer para dar para o meu pai, enfim, para minha irmã. E eu vi uma senhora aproximadamente ali de uns 65, 70 anos comprando 2 Alexas. Ela pedindo informação para o vendedor, mas ela estava comprando. Então, e ela estava sozinha, não sei se tinha algum outro parente ali na loja, mas ela estava sozinha. Eu falei, olha que interessante. Uma senhora que talvez a gente imaginava que nunca iria numa loja pedir para comprar uma Alexa, está comprando uma Alexa. Eu vou compartilhar com você um fato que aconteceu bem próximo ao que você está falando agora, aqui na Rádio Evangelizar. Uma rádio católica, um público 45 mais. Os jovens estão chegando muito intensamente agora, porque há um trabalho, como você falou, um trabalho de inteligência, de educação dessa audiência. Já há esse trabalho aqui, com programas, com essa mistura que eu provoquei, que é o modelo startup numa empresa que é uma associação da Igreja Católica. Que legal. Então, esse modelo em inclusão de jovens junto aos mais experientes nos faz ter uma visão mais ampla. Quando houve um erro de programação e as rádios Evangelizar não estavam sendo reconhecidas pela Alexa, que é essa caixinha inteligente, nós recebemos, e eu recebi pessoalmente, muitas reclamações. Olha só. E eu não compreendia. Nossa, quanto jovem ouvindo a gente. Fui até grosseiro com o meu pensamento. Não, eram senhoras pessoas na maioria, em sua maioria, mulheres, Sim. de 45 a 70 anos. Olha que interessante. Reclamando porque o sinal da Rádio Evangelizar tinha caído da internet. Foram muitos e-mails. Sim. Foram várias reclamações e nós precisamos naquele dia resolver rapidamente para que isso não complicasse aquela audiência, que nós não temos conhecimento de quem nos ouve no digital. Não temos. E é uma audiência muito forte. É muito forte. E não tem volta esse tipo de coisa. Não tem. A gente está vendo a migração do rádio AM para o FM no Brasil. É uma situação complicada. Será que as pessoas estão
tipo assim, pensando, ai meu Deus, agora a minha rádio foi para FM, pega em capitais, faixa estendida. Deixa eu ir lá no mercado comprar um rádio que tem. Será que tem isso na prateleira para ser vendido? É mais fácil comprar uma Alexa. É mais fácil, porque primeiro que as pessoas estão se encantando com esse tipo de tecnologia, de você conversar com uma inteligência artificial e ela fazer, automatizar as coisas para você. Então, eu me pergunto, para onde será que o rádio está olhando que ele precisa reeducar as pessoas de consumir esse meio? Tanto os jovens, como você falou, Tanto os jovens, quanto os mais consumidores, as pessoas de forma geral. Né? Isso. Sobre a faixa estendida, migração, vamos contextualizar isso de forma simples para a nossa audiência aqui, explicando como tudo começa. Isso. No Brasil, houve essa proposta, esse projeto de as rádios que estavam no AM, ainda estão, irem para o FM, ao invés de digitalizar. Para quem está ouvindo isso, talvez seja um técnico o jeito de falar. Então vamos lá, vamos tirar o rádio do AM e colocar no FM. Em algumas cidades, por ter um volume menor de rádio ali a gente chama de dial, né, onde você faz a frequência do rádio ali, é possível você sintonizar a rádio, segundo o projeto do próprio governo, dentro de uma faixa normal. Então, eu não lembro de cabeça, que vai de 88 ponto alguma coisa. 88 a 107,9, que eu lembro de cabeça. Então, isso é uma faixa normal onde você sintoniza a frequência do rádio. Em algumas capitais, como tem várias rádios, principalmente na região metropolitana, não se permitiu espaço para colocar a rádio ali no meio dessas outras que já estavam lá. Aí criou-se, ou melhor, já existia a tecnologia da faixa estendida. Então, que você começa antes, vai lá do 70 ponto alguma coisa, mais para frente. Então, só que e o teu rádio em casa, né? Se alguém tiver ainda um radinho em casa, ele está pegando ali no 70.2? Não pega. Não pega. Os carros estão saindo das montadoras, todos os modelos estão saindo. Não, e havia uma promessa de que os carros sairiam com essa. Então, mas será que faixa conversaram? Estendida. Não conversaram e não está saindo. Não está saindo. Os carros importados estão chegando. O meu carro mesmo tem lá um sistema híbrido de sintonia, mas ele não tem a faixa estendida. Eu tive que pedir para a concessionária, fiquei insistindo que eles pediram uma atualização lá fora com o carro importado e tal. Aí conseguiu fazer. Mas é que você é o cara do rádio. Porque eu sou o cara do rádio, mas se eu fosse uma pessoa comum, não ia sintonizar a rádio. O que fazer. Não ia sintonizar a rádio. Tanto que eu acredito que, para mim, desculpa a sinceridade, mas a minha opinião é de que foi uma burrice a migração no Brasil. Eu partiria por um projeto de digitalizar, como aconteceu em algumas na Europa, na Europeia e no próprio Estados Unidos. Mas o Brasil optou por esse tipo de tecnologia, onde não se estudou. Será que não é possível a gente estudar o espaço de frequência para ter uma rádio que seja 90.1, a outra 90.2? Por que não estudaram essa estrutura antes? E aí sim, abrir a viabilidade. Hoje a gente sabe de que mais de 5 mil rádios que a gente tem no Brasil, quase 10 mil, totalizando educativas, comerciais, enfim, todas as comunitárias. As rádios respeitam esse cuidado da frequência da sua transmissão, onde você poderia ter a 90.1, 92. A gente sabe que não respeita. Não respeita. Não está regulamentado isso de uma forma clara. Será que a gente não deveria ter estudado isso também? Para que... será que o rádio não cabe todo mundo ali na faixa normal de frequência? Ok, resolvemos isso. Vamos sentar com as montadoras agora, que no Brasil tem que ser obrigação todo carro sair com a faixa estendida. E tudo nos leva a algo precioso. Comunicar. Que é a comunicação. Se eu não converso com você, se eu não me comunico com você, eu faço o que eu imagino ser o mais correto e você conduz o teu negócio da forma que você entende de maneira inteligente. Sim. E aí, no final do dia, todos perdem. Todos perdem. A conversa com uma montadora, independente da sua marca, é de chegar até para eles e falar que para você, montadora, é interessante que o teu carro saia, porque você está oferecendo algo a mais no teu sistema. Né? É claro, igual você falou, eu que sou de rádio, você que é de rádio, a gente vai procurar um carro que tenha a faixa estendida. Mas a gente poderia provocar isso. Salvação do rádio, então, que está migrando no Brasil, é o digital. Vai ser o digital, na minha opinião. Senão a gente vai esperar quanto tempo, Medeiros? 10 anos para que as pessoas... E as pessoas entendam que o projeto é um projeto muito piloto. Muito piloto.
E quais grupos ou rádios tenham dinheiro para ficar aporte bancando financeiro. 10 anos de prejuízo porque ainda tem uma audiência muito pequena no Estendida? Então, o meio rádio está falando sobre isso? Eu não estou vendo. O meio rádio está discutindo, a gente está batendo lá na comunicação do Brasil, no Ministério, e aí, ajuda a gente? Já que o projeto aconteceu? Quem subsidia isso? Quem paga essa conta, né? Não, ninguém. Está sobrando, tem gente passando sufoco. E rádios grandes, que tem nome, tem história, estão passando sufoco. Porque, vamos ser realistas, tem gente ouvindo na Estendida? Não tem. Muito pouco. Muito pouco. É zero, é zero. Mas respondeu na pesquisa que tal rádio. Mentira, Não tem como. não tem. As pessoas estão se confundindo ainda porque aquela rádio se mantém no AM. Será que o ouvinte sabe o que é a Estendida? Tanto que a gente eu tentei explicar aqui de uma É forma... muito complexo, É até muito para a nossa complexo. audiência entender. Nós entendemos. Nós entendemos, para a gente é fácil. A gente tentou ser o mais simples possível aqui Sim. na nossa comunicação para as pessoas entenderem. Sim. E ainda assim, Vai ser difícil? vai. Repito, a minha visão de Cristiane Stuani é que o digital venha... Ele já está aí, Vem né? corrigindo, vai corrigir. Vai ser uma arma importante dessa rádio que se esforçou para a migração. Aí sim, investe ali no digital, trabalha assim o seu DAIO até que se encontrem ali, Haja convergência. haja convergência. Mas vai demorar, vai demorar. Vai migrar hoje? Corre para o digital. Corre. Faça o que tem que fazer para transmitir, que tome o cuidado que tem que tomar com direito autoral, com isso, com aquilo, planejamento, transmissão. A transmissão do digital hoje é tão importante quanto o transmissor e a torre física. Outra coisa que eu sempre brinco, gente, tira da cabeça, quando você for fazer uma logo de rádio, tira da cabeça a torre. Acabou. Não existe mais torre. E tira da cabeça também o FM, o AM. Você está uma ouvindo adaptação. a FM e tal. Não, você está ouvindo Está consumindo. rádio evangelizar, que transmite em AM, FM, digital, Alexa. Sim. Estamos em todos os YouTube, Spotify, em todas as plataformas digitais e no ambiente terrestre. Que é o terrestre? Quando tem a torre, irradia e a pessoa sintoniza lá a eletricidade do rádio, né? Isso. Que é transformador. E tem de estar em todos os lugares. Esse é um outro propósito do rádio. É estar onde a TV não chega. Tudo bem que todas as TVs, a maioria está lá no digital também, não tem problema. Mas o rádio tem que estar ali. Você é o amigo dele, desse ouvinte, tem que estar... ainda hoje, apesar de já terem a internet via satélite, Starlink, esse tipo de coisa, mas não é todo mundo que ainda está adquirindo ela. E muita gente não sabe, não tem nem conhecimento. Não sabe nem da existência. Mas o rádio chega ainda onde a internet não chega, até por causa da situação de que, não conheço essa internet. Um dia vai conhecer, quem sabe? E se conhecer, não tem problema. Pega a internet e ouça o rádio através dela. Né? Mas o rádio, ele vai. Ele chega onde a TV não chega. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso. Isso vai abrir portas para grandes inteligências de investidores de rádio. E já acompanhamos isso há muitos anos, né? Desse cardápio de rádios. Sim. É a rádio A de Natal, a rádio B de música sertaneja, Sim. a rádio C é católica. De um mesmo grupo, e você seleciona de forma digital qual emissora ouvir, e na sua totalidade elas não têm transmissores Não tem. físicos. Sim. E tem audiências exponenciais, e fazem audiências que eram intocáveis. Sim. E eu me questiono, né? Eu estou provocando também as pessoas com a pergunta, eu quero até ouvir a tua opinião. Por favor. Eu acredito, não sei, 20 anos, que a gente vai estar totalmente streamado. Streaming, ou seja, o áudio transmitido pela internet. Hoje já está acontecendo. A gente assiste algumas oportunidades de audiência de rádio que 20% da audiência é através de streaming. É um número alto. Né? Então, até eu jogo a pergunta para você. Você acredita nesse tipo de coisa? Num espaço de tempo menor. Menor não ainda. 20 anos. Eu estou um 20 pouco mais otimista. Menos, porque hoje, com tudo que nós estamos
experimentando, nós observamos que está tudo muito rápido. Tá. E o que nós estamos vivendo é o começo do princípio, do início de uma nova era. Isso. E quem ficar sentado observando esse fenômeno que está vindo, e de forma, uma velocidade espacial... É tipo um tsunami isso daí, né? Exato, que é o tsunami, né? Vai ter Isso. os apocalípticos, né? Aquele que vai dizer, para com isso, não vai acontecer isso. Né? E os otimistas, Sim, e os estudiosos. sim. E isso vai nos conduzir por um caminho de inteligência, de necessidade de estudo, para entregar para a nossa joia principal, que é o nosso ouvinte, que é o que mantém tudo isso, é por isso que nós estamos aqui, uma decodificação, uma forma de apresentar, que é o que nós falamos desde o início. Olha, isso aqui é o rádio, e ele pode ser ouvido aqui, aqui, aqui. E essa é a emissora Rádio Evangelizar, que pode ser ouvida aqui, 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 aqui. Essa aqui é a massa, que pode também ser ouvida. Essa é a Jovem Pan, que pode ser. Então, é a forma de embalar, educar e entregar. Mas isso está acontecendo numa velocidade impressionante. Está. E o que está acontecendo é, com essa velocidade, esse prazo que a gente falou, de 20 anos, há 5 anos, não se sabia o que era ChatGPT. Não, sabia. Não se sabia se o que era streaming na sua Sim. necessidade real. Então, eu estou falando há 5 anos. E há profissões que daqui a 2 anos, profissões que não existem, que vão existir daqui a 2 anos. Sim, sim. Já estão criando, né, a inteligência artificial. Na verdade, o ChatGPT surgiu ali em novembro do ano passado. Ou seja, faz... Você ainda falou que há 5 anos ninguém sabia. Vou falar que há 12 meses ninguém sabia o que era inteligência artificial. E eu acompanhei isso. Quando eu descobri, eu comecei a estudar em outubro de 2022. Isso. E assim, você escrevia, por favor, por favor é a forma mais de criar uma gôndola com refrigerantes, com uma cor escura, com uma luz indireta. Eu pedi isso. Ele criou uma gôndola. O que é uma gôndola? É um barco. Sim. Ele não sabe o que é prateleira. Uhum. Então vai valer muito de quem comanda, de quem cria, é o vocabulário. Sim. Aí voltamos a quem? A inteligência de comunicar. Sim, com certeza que tem a sua riqueza, né? E eu tenho dado treinamentos de inteligência artificial e me assusta o número de pessoas que deveriam saber sobre inteligência artificial e ainda nem ouviram falar. E nós estamos aplicando isso para todos os negócios. Para todos os negócios, não é rádio. Não, para o direito. Isso. Eu fiz uma reunião, não vou citar nomes, com um grupo de 20 pessoas de marketing, todas ali uma média de 20 a 25 anos. Uma pessoa tinha mexido no ChatGPT. Me assustou. São pessoas de marketing, com uma idade que te obriga a ser mais avançado, porque a gente é uma geração digital, e só tinha mais ou menos ouvido falar do ChatGPT. Tem obrigação? Na minha opinião, tem obrigação. Tem obrigação, porque é um profissional... Isso implementa o tempo. Tem que estar antenado. Essa função marketing, digital nem se fale, tem que estar antenado. Eu vou exagerar que todo mundo tem que estar antenado. E a multi, né? Sim. Nós somos multi. Sim. Enquanto eu comando criar um e-mail com o seguinte tema, e-mail será destinado a uma equipe de produção de rádio. Eu vou para o outro computador. Sim. E vou verificar a programação do dia, se ela está alinhada, se está tudo certo, para que eu possa em seguida ter uma reunião. Ok, e-mail está pronto, vou enviar. Sim. Leio, corrijo 5 ou 6 frases, agendar a reunião. Veja só, esse é um movimento. Sim. Que a inteligência artificial está nos proporcionando essa oportunidade de voltarmos a ter movimento. Isso. Você acredita que o rádio será ouvido de forma inteligente? Ele será uma próxima, vamos usar esse termo Alexa,
Olá, minha rádio, tudo bem? Como é que foi a sua noite? Toca para mim tal música. Oi, Marcelo, a música que você quer ouvir aqui na sua rádio é essa. Haverá essa? Eu acredito que o rádio, apesar de alguns perfis de rádio já se mostrarem mais mecânicas, quanto mais música você tocar é melhor e falar menos é melhor, e até rádios gravadas estão estourando, tendo audiências muito boas com esse perfil, eu acredito ainda em que o rádio ele não vai tomar essa linha, a não ser que ele ofereça canais, igual você mesmo falou, de tipo assim, esse canal aqui nosso é vivo, tem vida, mas o outro aqui, conversa com ele. Não tem vida. Não tem vida. É inteligência artificial. O Spotify, nos Estados Unidos, lançou uma ferramenta que chama DJ. Não sei se você já experimentou. Que ele conversa com você, ele narra como se fosse um locutor, a partir do teu playlist. Então, você conversa com ele. Já tem isso daí que você acabou de falar. Pois é, mas para um locutor me conquistar assim, amigo, vamos ter problemas, eu e É difícil, porque a gente tem que pensar o seguinte, na minha opinião, que a inteligência artificial vai tomar funções de algumas pessoas? Vai. Vai tirar algumas carreiras? Vai. Mas quem está ali e se adaptar vai enriquecer o conhecimento e vai crescer. Eu tenho dado o exemplo de o próprio Google, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, eu fiz um post no Instagram sobre inteligência artificial, que o ChatGPT hoje você consegue conversar em voz com ele, inclusive enquanto você está dirigindo. Então você troca ideias enquanto está dirigindo. E ele te responde muito bem, enfim. E uma pessoa foi lá e escreveu que eu estaria perdendo meu emprego de consultor porque eu estou mostrando aquilo. Eu discordo, porque primeiro que eu estou dominando a ferramenta. Então quem domina cria carreiras. Adiciona. Você adicionou à tua carreira uma nova ferramenta. Uma nova ferramenta. Logo você passa a ser um profissional com um valor e um alto nível de empregabilidade. Com certeza. Não é a empregabilidade como nós conhecemos Sim. de forma física, CLT, não. A empregabilidade é empregar o conhecimento e a inteligência para prestar um atendimento, um serviço para emissoras. E da mesma forma que eu estava conversando com a inteligência artificial enquanto eu dirigia, não vamos ser hipócritas de que um dia eu não consultei alguma coisa no Google. O Google existe há quanto tempo? Pelo menos 26 anos, não lembro de cabeça, posso ter errado a data aí. Mas quando surgiu o Google, quem nunca perguntou para o Google uma ideia para alguma coisa ou consultou alguma coisa? O que a inteligência artificial vai fazer para a gente? Organiza o que o Google fez até hoje. Ele organiza. O Google, provavelmente 32 anos. Antes do Google, você lembra quem era o cara antes do Google? Não lembro. Cadê? Verdade. Cadê? Foi uma forma inteligente de dizer assim, procura tudo que você quiser que a gente tem aqui. Isso. Cadê? Então começava-se a consulta assim. Aí vem o Google e engole tudo isso. E agora está vindo um organizador dessas coisas. Dessas coisas todas. Sim. Tanto que, igual você falou, hoje a gente consegue fazer várias coisas, a gente ganha tempo com a inteligência artificial. E inteligência. E o que eu sempre falo quando eu estou dando uma palestra, o treinamento de inteligência artificial, de quê? Temos duas coisas muito importantes para se manter o resto da vida. Ele é um assistente premium, não é estagiário, é um assistente premium. Tem uma média de 46 milhões de livros de inteligência ali dentro, até mais, porque agora atualizou, inclusive. E a gente tem que fazer curadoria de tudo que ele faz, ou seja, corrigir e aprovar o que ele faz para a gente, ou com a gente. É outro ponto, não deixar para que ele faça para a gente, e sim com a gente. Perfeito. Sim. Então, curadoria, trabalhar junto com a ferramenta. Eu compartilho com colegas aqui na palma da nossa mão a gente tem a Biblioteca de Alexandria, que é considerada a maior do mundo, depois da de Washington. Depois vem a de Washington, Biblioteca Pública de Washington. Mas não adianta você entrar aqui na Biblioteca de Alexandria e não saber qual livro procurar. Com certeza. Você vai precisar que alguém indique. Com certeza. É uma inteligência. A inteligência artificial. Então, vamos lá. Curadoria. Corrija tudo, aprove. Compartilhe. Compartilhe. Faça com a inteligência artificial. Não deixa tomar o teu lugar, senão aí você vai perder o que você está fazendo, teu emprego, enfim, tua carreira. E outro ponto, seja original no que você pede. Qual que é o problema que eu tenho visto por aí?
Medeiros, é de que as pessoas vão lá e escrevam, eu falo assim, escreva para mim um artigo sobre propósito. Acabou. E cadê a sua opinião? Cadê a sua correção? Tem que ser original aquele texto. A partir daí, é teu. Não tem problema. Ah, mas ele que escreveu. Não tem problema. É seu. Por quê? Você deu a sua opinião ali, agregou valor do teu conhecimento. As suas experiências têm que estar nesse artigo. Estando ali, o que a inteligência fez? Agregou com um conceito ou outro. Como você faria se você fosse consultar no Google, você mesmo ia pegar com uma forma mais demorada e agregar. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Tem que ser seu. Tem que ser seu. Até porque eu acredito que daqui a um tempo, essa pessoa que escreveu lá, pediu lá para escrever um artigo sobre propósito e não colocou nada da sua opinião, vai sofrer com alguém que falou, pá, mas isso daí eu escrevi um dia em outro artigo científico, a inteligência jogou aí, você está se aproveitando. Tem que tomar cuidado. Isso daí vai acontecer. Nenhuma máquina vai substituir o humano. Não vai. Não vai. Ela organiza para a gente, trabalha com a gente, é nosso assistente. Com certeza. E agora o ChatGPT tem uma ferramenta que você cria a tua própria identidade. Desculpa, cria a sua própria inteligência artificial. É sensacional. Você treina ela para algo específico. Até eu estou treinando uma para fazer programação de rádio musical. Tá um monstro, no bom sentido. Tá sensacional. É como se eu pegasse uma pessoa... Vem cá, eu te contratei. Vou te treinar. Vou te treinar. Eu tenho praticado isso, mas tenho tido pouco tempo para o estudo. Sim. Para dedicar a isso. Mas Sim. isso é algo que já está adicionado na minha lista de desejos do ano de 2024. É sensacional. Estou treinando... Você pega uma pessoa, como se pegasse uma pessoa, colocasse do teu lado, olha, eu vou te ensinar a produzir programas de rádio. E aí você escalona aquilo ali, como você falou, ficou um monstro. Então você já está adicionando. Isso é interessante, incrível. E sabe o que é importante disso? Da pessoa pensar, então ele vai trabalhar para o programador musical. Não. Ele vai fazer, você tem que fazer a curadoria. Tá? E outra coisa, então o Cristiano está fazendo lá, pegando as coisas, juntando. Mas o pegar as coisas, eu estou direcionando ele. Eu estou falando que, ensinando ele que música tem sentimento, tem arranjo, tem clima para se ouvir, o perfil da audiência daquela rádio. Eu estou ensinando ele que pessoas de 40 anos ouvem esse tipo de rádio. Eu estou ensinando a máquina. Literalmente ensinando, tá? É na prática isso. Eu estou escrevendo para ele. Essa música combina com esse perfil de audiência, essa combina com esse clima, esse com isso. É uma biblioteca gigantesca de músicas. Eu coloquei acho que 2.300 músicas. É uma construção. E mesmo assim eu nunca vou parar de fazer a curadoria. Nunca, porque ele vai gerar a programação. E está gerando muito bem, tá? Muito bem mesmo. Estou treinando uma outra inteligência de que vai entrar nas redes sociais e fazer a leitura do sentimento dos comentários das pessoas nas redes sociais. Então você coloca ali um post da Rádio Evangelizar, ou um vídeo, ou alguma coisa. Ele vai lá e analisa todo o sentimento e já responde cada um. Mas é claro, você pode dar ok para isso ou não. É sensacional. Mas eu estou treinando. Né? Estou adicionando ainda mais a possibilidade das pessoas, do grupo de colegas, aprenderem mais sobre isso. Imagina o grupo de vocês, Evangelizar, que tem várias rádios, um digital gigantesco, no próprio Padre Mazzotti. Você não tem braço para analisar sentimentos de cada comentário e responder cada um. Não tem. Não adianta. Você poderia contratar 50 pessoas. Você não vai ter braço. Vai tomar então o emprego de alguém. Não vai. Você vai dar mais tempo para o teu social media pensar no conteúdo com mais qualidade. E atender as pessoas que querem atender as pessoas. Falar com você. Porque essa inteligência vai fazer um relatório para você. Atenda essa pessoa. Ele vai julgar um ranking de os principais 100 comentários ou pedidos ou engajamentos. Vem para agregar. Então, tirem da cabeça, né, de que a inteligência, seja no rádio, em qualquer função, vai tomar emprego? Se você deixar, vai. Se você ficar ali chupando o dedo, esperando o tsunami passar, porque tsunami tem gente que fica ali na areia, né? Fala, não, essa onda vai esfriar, vai baixar. Não vai. Não tem mais volta. Não tem. Que bom que a gente está aqui para falar sobre isso. Meu convidado hoje foi Cristiano Stuani, especialista em rádio, consultor, meu amigo, assim como eu, compartilha comigo de boas ideias para o meio, para os veículos, rádio.
Obrigado, Cris. Imagina, obrigado a você novamente, Medeiros, Valeu. pelo convite. A todo o Grupo Evangelizar, a produção, sensacional. Um parabéns por todo o trabalho que vocês fazem. Obrigado. É gigantesco. Ao Padre Mazzotti, que é uma pessoa sensacional, uma figura pública diferenciada. Então, e parabéns pelo projeto do podcast Propósito. Obrigado. Valeu, Cris. Podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo.